programa Igreja Militante pela Rede Século XXI mais uma vez entra na sua casa. Que alegria saber que você, que o senhor, que a senhora estão com o televisor ligado na nossa Rede Século XXI para proclamar o nome santo do Senhor. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, questões de fé, os sacramentos. Há alguns programas nós formulamos uma pergunta: os sacramentos salvam? E respondemos que sim, citando um texto da carta de São Pedro, da sua primeira carta, o batismo de agora que vos salva. Citamos também um texto do Catecismo da Igreja Católica. Hoje a pergunta tem relação com aquela pergunta. Se os sacramentos salvam, os sacramentos são necessários à salvação? Pode parecer redundância, pode parecer repetição, mas não é. E veremos por quê. Catecismo da Igreja Católica, número 1129. A Igreja afirma que para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e própria de cada sacramento. O Espírito cura e transforma aqueles que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifique os fiéis, unindo-os vitalmente ao Filho único, o Salvador. Com esse texto, podemos dizer com toda clareza: não há sacramento mais importante que os demais. A Eucaristia é o ápice, é a fonte, é o cume de toda a ação litúrgica da Igreja. Se a liturgia é fonte, é ápice, é o cume de toda a vida da Igreja, das ações litúrgicas, a Eucaristia ocupa um lugar especialíssimo. Isso não significa dizer que os demais sacramentos são secundários. São dispensáveis. Todos os sacramentos são necessários à salvação. O que não significa dizer que aqueles que sem culpa não têm acesso aos sacramentos vão ser condenados. A Igreja jamais afirmou uma coisa dessa. Para as coisas impossíveis ninguém está obrigado, mas para aqueles que podem aceder aos sacramentos, os sacramentos são obrigatórios. Até para uma pessoa de 98 anos de idade que não foi crismada, é necessário se crismar. Para uma pessoa de 110 anos de idade, católica batizada, que nunca fez a primeira comunhão, é obrigatório fazer a primeira comunhão. Para uma pessoa que está vivendo no pecado com outra e pode se casar num religioso, e ambas tenham, por exemplo, 80 e tantos anos, é necessário casar-se num religioso. É necessário regularizar a sua situação perante Deus e perante a Igreja. Sacramento da penitência, um católico batizado que nunca se confessou e pode se confessar, é necessário o sacramento da penitência. Portanto, os sacramentos são necessários. É uma exigência da Igreja, mas antes de tudo do próprio Jesus Cristo, levar a obra da redenção, consumada por Cristo no Calvário com o derramamento do seu sangue, com sua morte redentora, com sua ressurreição gloriosa e pela força do Espírito Santo, a todos aqueles que podem recebê-los. Não são, portanto, atos secundários, não são um apêndice da vida espiritual da Igreja. São uma necessidade intrínseca para todos os batizados. E até para os catecúmenos é necessário batizá-los. É necessário levar todos os homens, com as devidas disposições, a receber os sacramentos da Igreja.